Olá, bem-vindos às curiosidades históricas, às lendas e à memória da cidade do Rio de Janeiro, aqui no Rio History Tour. Você sabia que aqui mesmo na cidade do Rio de Janeiro já foi moda assistir a touradas? E que no bairro de Laranjeiras existiu uma arena de touros? Não é novidade que os portugueses, como os espanhóis, são apreciadores das touradas, espetáculos em que homens e touros se enfrentam, geralmente numa arena, com ou sem o sacrifício do animal, dependendo da versão adotada para essa prática que hoje entendemos como uma crueldade praticada com os animais, mas que em outros tempos era tratada como um verdadeiro espetáculo. Também não é novidade que tanto na América Espanhola e até mesmo nos Estados Unidos, onde é forte a presença hispânica, as touradas ainda sobrevivem em muitas regiões, apesar da polêmica envolvida devido à crueldade praticada com os animais. Até na França as touradas são consideradas um patrimônio imaterial nacional, pois também são praticadas no sul daquele país. Os principais países taurinos adeptos das touradas são, na Europa, Espanha, Portugal e França, no sul na América Latina, México, Colômbia, Peru, Venezuela, Equador e Costa Rica e na Ásia, Filipinas. Mas não é muito falada a história da tauromaquia no Brasil, nome como também é chamada a corrida de touros ou tourada, variações de uma mesma prática. Por aqui, elas viraram moda e objeto de adoração popular durante certo período, embora não com a mesma intensidade que nos países hispânicos. A história registra que aqui no Rio de Janeiro, cidade que foi a capital do Brasil durante boa parte da nossa história, as touradas começaram a ser realizadas durante festividades públicas e eventos comemorativos, como aqueles realizados em homenagem à família real ou ao imperador do Brasil. A arena onde acontecia esse tipo de atração era chamada de Praça do Curro, e consta que a primeira do gênero no Rio foi montada entre o antigo Morro do Castelo, derrubado na década de 1920, e a Lagoa do Boqueirão, próximo ao atual passeio público. Outras praças de curro, patrocinadas por ricos comerciantes portugueses, existiram em locais onde hoje estão a Praça 11, a Quinta da Boa Vista, Praça 15 e o atual Campo de Santana, que já teve o nome de Largo dos Curros. Neste local, aliás, houve uma grande tourada em homenagem ao aniversário de Dom Pedro II, no dia 2 de dezembro de 1877, com toureiros trazidos da Europa. Antes disso, no casamento de Dom Pedro I com a imperatriz Leopoldina, em 1818, as festividades também incluíram uma tourada. Em 1847, o local onde hoje fica a esquina da Rua do Riachuelo com Rua Frei Caneca, registrou um fato pouco frequente, a apresentação de uma toureira Joana Paulina. Mas nos anos 1850 em diante, as touradas foram se tornando mais sofisticadas com música, touros de boa procedência e melhor estrutura para os eventos. O público mais elitizado também foi atraído por essa nova configuração das touradas. Outra tourada memorável no Rio foi aquela ocorrida nos festejos do centenário da Independência, na Exposição Internacional realizada em 1922. Sabemos que aqui no Rio, como em outros locais do país onde aconteceram touradas como Salvador, São Paulo, Campinas, Santos, Cuiabá e Curitiba, foi mantida a tradição portuguesa de não matar os animais ao final. Mas apesar disso, no evento ainda se maltratava bastante os touros que ficavam bastante feridos. Já no final do século XIX e início do XX, o crescimento do público adepto das touradas, e também dos curiosos, que enfrentavam os touros em troca de prêmios, fez com que, apesar das críticas a essa prática, fosse criada uma entidade própria, algo parecido com uma CBF daquela época. Os chamados amadores da tauromaquia se reuniram no Real Clube Ginástico Português e no fim de janeiro de 1877, fundaram o Clube Tauromáquico. As principais arenas das touradas no Rio, nessa época, ficavam no bairro do Flamengo, nas adjacências da Rua Marquês de Abrantes, e eram frequentadas principalmente pela comunidade de origem portuguesa adepta dessa prática. Mas uma arena definitiva, que à semelhança do sambódromo dos dias de hoje, acabou com o monta e desmonta das arenas provisórias. Foi construída onde hoje existe a esquina da Rua Ipiranga com a Rua das Laranjeiras, e foi registrada em fotografia de Marque Ferrez datada de 1890. Essa raridade de foto que estamos vendo agora. Mas apesar da pretensão de ser uma arena definitiva, ela durou pouco tempo.
em paralelo com o que acontecia desde há muito tempo em todo o mundo. Aqui no Brasil também o selvagem e sangrento ato de crueldade com os touros sofreu críticas contundentes de parte da sociedade, sobretudo na imprensa. Machado de Assis foi uma das vozes contra a realização de touradas, considerando uma prática incompatível com uma sociedade civilizada. Tanta foi a polêmica que em 1907 o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelino de Souza Aguiar, proibiu as touradas na cidade. No âmbito nacional, foi Getúlio Vargas que em 1934 também proibiu as touradas, assim como as rinhas de galo. E foi essa breve história de como nós, cariocas, já tivemos em nossa cidade hábeis toureiros, enfrentando touros bravos ou curiosos, fugindo de touros. Dá até para imaginar como seria a famosa ópera Carmen, de Bizet, se a história do toureiro e da cigana do famoso libreto se passasse no Rio de Janeiro da Belle Époque carioca. Fica a dica para os roteiristas de nosso cinema. Apesar de estarmos resgatando essa memória pouco conhecida da cidade do Rio de Janeiro, hoje, em pleno século XXI, temos a consciência de que as touradas não devem ser romantizadas, mas devem, sim, ser entendidas como um crime de crueldade contra os animais, assim como outras práticas semelhantes. E que com a elevação do grau de civilização nas novas gerações, nos países adeptos das touradas, dentro de algum tempo certamente elas deixarão de ser toleradas, até mesmo nesses locais onde ainda acontecem. Até a nossa próxima viagem aqui no Rio History Tour.